assim. Então vamos nessa. Vamos para aula, vamos para aula. Galerinha, a gente terminou a bioquímica, né? Terminou a bioquímica e vamos agora para a parte de citologia. Vamos trabalhar a citologia, certo? Então, estou compartilhando tô apresentando a minha tela, né? Aqui, e para quem gosta de entrar direto no Jamboard, eu coloquei o link aí do Jamboard para vocês novamente, certo? Então, vamos trabalhar. Eu vou mudar o nome aqui, tá? Em vez de falar citologia, como é quase que um padrão no ensino médio, eu vou chamar de o nome mais moderno, biologia celular. Biologia celular. Assim como a bioquímica também, o pessoal chama mais, hoje em dia, de biologia molecular. A gente fala bioquímica, mas fala o certo mesmo, biologia molecular. Na faculdade, é assim que eles acabam falando. Deixa eu trocar só o nome aqui, para não perder as coisinhas aqui para vocês. Biologia molecular. Não. Celular. Como o nome já diz, a gente vai estudar célula, né? A gente vamos trabalhar com as células, de modo geral, estudo das células. Só que quando se estuda a célula, a gente vai ter que relembrar algumas coisas sobre microscopia. Microscopia. Quem teve aula no primeiro ano lá no Jardim Social, esqueci o nome do colégio, tinha aula lá com a professora de laboratório, teve bastante microscopia. Lembrando que a microscopia significa olhar coisas que são muito pequenas, tá? Escopia de aumentar a visão, de projetar, de olhar, enfim, micro, pequeno. E aí essa microscopia, ela depende do microscópio, né? Meio óbvio, né? Microscópio. Só que o microscópio é óbvio, mas a gente tem que lembrar que o microscópio, ele tem dois tipos de microscópio. O microscópio óptico e o microscópio eletrônico. O microscópio óptico usa para aumentar a luz. O microscópio eletrônico usa o elétron. Então, são duas formas diferentes de fazer o aumento. O microscópio eletrônico é muito, mas muito. O aumento do microscópio eletrônico é muito maior do que do óptico. Existe um limite muito grande. Por quê? Porque existe uma diferença entre aumentar uma imagem e ter nitidez da imagem. Eu posso aumentar muito e não ter nitidez nenhuma, não ter a cuidado na hora de ver, então não tem muito como diferenciar as estruturas, vamos dizer assim, né? E talvez esse seja o grande limite do microscópio óptico. O microscópio eletrônico aumenta muito e consegue trazer nitidez entre quando se observam as coisas ali. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui. Está meio travado. Microscópio óptico. Vou mostrar primeiro o microscópio óptico e depois vou mostrar o microscópio eletrônico, tá? Esses microscópios têm partes básicas, por mais que possam ser diferentes uns dos outros, essas partes básicas acabam sendo sempre iguais. Então, aqui, microscópio óptico. Enquanto está baixando aqui.
microscópio. Veja que esse aqui é muito parecido com o que vocês trabalharam no primeiro ano. Não sei se no segundo ano trabalharam também, mas no primeiro ano trabalharam com um microscópio bem parecido com esse. Ótimo. Tá? Então, ela tem aqui o pé ou mesa, que já tem ali dentro, embutido nele, a fonte de luz, tá? Então, aqui seria uma fonte de luz, que vai direcionar a luz para cima. Ele direciona o raio de luz aqui para cima, certo? Aqui na lateral tem dois parafusos, um maior, tá invertido isso aqui, tá? Tá invertido aqui, só um pouquinho, acabei de ver que tá invertido aqui. Deixa eu arrumar isso aqui. Aqui, ó, eu vou arrumar, ó. O micrométrico é esse aqui. Deixa eu apagar que fiz errado. O micrométrico é o pequenininho e o macrométrico é o maior. Então, eu vou colocar assim, ó. Esquece essa parte aqui, ó. Essa linha, pega a linha preta que eu tô falando, ó. Esse aqui é o micrométrico. E esse aqui é o macrométrico. Ele está invertido ali. Tá? Está invertido aqui. Então, o grandão aqui de trás, que é o macrométrico, ele mexe essa mesa, platina ou mesa, que é onde a gente coloca o material para observar, de modo rápido. Ele serve para focalização, mas é uma focalização mais grosseira. O micrométrico vai mexer isso aqui muito pouquinho e serve para uma focalização mais com mais acuidade, uma focalização fina, tá? Sempre mexendo esta mesa aqui, que é o local onde coloca o material, a lâmina para observar. Tem as pinças para prender a lâmina aqui, para a gente poder movimentar ela, que existe forma de movimentar. Aqui é o braço, nada de muito importante nele. Daí a gente tem essa viradinha aqui, está escrito aqui canhão, porque essa parte é móvel, dá para virar aonde a gente coloca o olho, né? As lentes onde a gente coloca o olho de um lado para outro. Aqui embaixo tem o revólver que é uma peça giratória com as lentes objetivas. Lentes objetivas são aquelas que estão apontando para o objeto. Lentes oculares aqui em cima são as lentes que estão viradas para o nosso olho. Certo? O mais importante disso, apesar de mostrar todas as partes aqui, mais por curiosidade, é que, e isso cai até em Enem, em vestibular, porque pode trazer questão junto com física, como que é formada a imagem aqui? Qual é o aumento? Aqui no canhão tem um espelho para fazer a curva aqui, então tudo isso pode ser pedido. Na biologia, a única coisa que a gente comenta é que o aumento de um microscópio, o aumento, ele é sempre dado pelo valor da objetiva, tá? Então, eu vou colocar V de valor, da lente L, de lente objetiva, multiplicado pelo valor da lente ocular. Então, eu tenho aqui, ó, essa lente objetiva menor é de 4 aumentos. As oculares normalmente são de 10. Quanto que está aumentando no total? 4 vezes 10, 40. Se eu troco ali a objetiva, coloco a objetiva de 10. A objetiva de 10 mais 10 da ocular, 100 vezes. Normalmente, esses microscópios fazem um aumento de, no máximo, 1000 vezes. 100 da objetiva mais 10 da ocular. 100 vezes 10, 1000 vezes, esse é o aumento total, tá? Então, guardem essa ideia aqui do aumento total aqui, valor da objetiva mais valor da ocular, certo? A montagem da imagem, deixa eu colocar aqui,
Só um segundinho. Ela segue esse princípio aqui, ó. Ela vai projetar uma imagem para o nosso olho. Tá? Então, você olha diretamente o objeto. Então, você tem uma fonte de luz, ela passa por um condensador, que condensa a luz aqui no objeto, ela vai passar pela primeira objetiva, ela sofre uma inversão, e passa na segunda objetiva, sofre outra inversão, e projeta lá no nosso olho. Projeta não, forma uma imagem lá no nosso ocular. Então, ela tem duas lentes para aumentar, e ela sofre inversão em duas. Então, a gente sempre vê, acaba vendo esse objeto sempre ao contrário. Tá? Então, a gente tem todos os aumentos que eles fazem com que a imagem fique invertida. Então, quando você mexe no microscópio para a esquerda, a imagem vai para a direita. Se você vai para frente, parece que ela está indo para trás. Sempre invertido, vai aparecer sempre invertido essa imagem no microscópio óptico. Tá? Vou colocar aqui. Imagem no microscópio óptico. Tá? E para finalizar, eu vou mostrar e só vou falar do microscópio eletrônico. O microscópio eletrônico, gente, ele é muito mais complexo do que o microscópio óptico, tá? Então, vocês vão ver aqui que ele, na verdade, precisa, sem exagero, de uma sala não muito grande, mas para conter esse microscópio óptico, eletrônico. Olha, tudo isso aqui, todo esse equipamento que está aqui, a pessoa está olhando uma tela do computador, todo ele é um microscópio eletrônico. Tá? Todo ele. Então, na verdade, o material foi colocado onde tem esse tubo aqui, ó. Dá para ver, dá para olhar nessa tela aqui onde está colocando o material, e esse tubo é a vácuo. Ele é um tubo a vácuo, porque não pode ter ar lá dentro, porque é alta temperatura. Porque ele vai gerar um feixe de elétrons para passar pelo material e formar a imagem. Isso é um microscópio. Eu nunca vi um microscópio eletrônico na minha vida. Tá? Tem na Federal, eu sei que tem no Laboratório Central do Paraná, outro. Eu não sei se a PUC tem, tá? Mas essas pessoas são especializadas. Para você poder ver um microscópio desse, tem que marcar horário para lá. Se você quer usar o material, você precisa de imagens de microscópio eletrônico, você faz uma marca horário para essas pessoas poderem fazer as imagens. Você vai dizer como que você quer e elas vão fazer a imagem para você. O funcionamento do microscópio eletrônico é muito semelhante ao próprio funcionamento do microscópio óptico, tá? Não é muito diferente, ele vai ter o mesmo princípio básico, que é passar a imagem, né, passar o elétron pelo material, tá? E aonde o elétron consegue passar, fica claro, onde ele não consegue passar, fica escuro. Basicamente, é essa a ideia. Então, se você olha os dois microscópios, você vai ter isso aqui, ó. A ideia básica sendo a mesma. Então, aqui no microscópio de luz, passa a lente condensadora, atravessa a amostra, o que a luz consegue passar fica claro, o que a luz não consegue passar fica escuro, é aumentado na lente objetiva, ocular vai para o olho. A mesma coisa acontece aqui, tá? Esse aqui é um microscópio de... deixa eu falar, esse aqui eu vou tirar, porque estava um microscópio de varredura. Deixa eu pegar um microscópio que não seja de varredura, já explico a diferença dos dois. Tá? Então, tá aqui. Segunda vez que eu pego a imagem errada, segunda aula que eu dou, que eu acabo pegando a imagem errada aqui.
Opa. Comparação dos dois aqui, ó. Então, o microscópio óptico tem a lâmpada, passa condensador, objeto, lente objetiva, lente projetora, que é a lente ocular, observação. Aqui vai passar elétron, lente condensadora, amostra, lente objetiva, projetora, vai projetar num lugar. Normalmente é tipo um filme de máquina antiga, tipo de máquina antiga, e daí vai fazer uma impressão. Alguns microscópios eletrônicos mais modernos já fazem a projeção da impressão direto na tela do computador. Antigamente era filme mesmo, tinha que revelar o filme lá. Por que não dá para olhar direto? Porque você não pode ter um feixe de elétrons entrando no teu olho, vai queimar teu olho, vai destruir teu olho, certo? Isso aqui é alta temperatura, tem que estar fechado, é cheio dos esquemas, mas em compensação aumenta muitas vezes mais. Esse aqui é o microscópio eletrônico básico de transmissão, que tem o mesmo modo de funcionar do microscópio de luz. O microscópio eletrônico de varredura, ele é parecido com outro tipo de microscópio, que é de microscópio estereoscópico, que a gente chama, que a gente vê superfície. Que o óptico, a gente chama de lupa, de tão pouco que aumenta. Mas o eletrônico, ele é muito legal, ele aumenta menos, mas muito mais do que o microscópio óptico, certo? E ele forma imagens muito legais. Imagens muito, tipo assim, eu não sei nem dizer. Alguém já deve ter visto essa imagem, tá? Só para exemplificar, pega a superfície, imagens desse tipo aqui, ó. Esse aqui é o microscópio eletrônico de varredura. Então, isso aqui é eu acho que é um ácaro, que é parente da aranha aumentado. Essa imagem, microscópio... Oi? Graças a Deus eu não estou jantando, professor. Ai, sério que você teria... Eu não teria problemas. Microscópio eletrônico de varredura. Ele varre, literalmente, a superfície e monta esse tipo de imagem, que é perfeito. Eu vou dizer para você, minha querida, eu acho lindo isso. Não o bicho em especial, mas a imagem, ela é demais, gente. Demais. Então, isso aqui é 500 micrômetros. 500 micrômetros aqui, cada tracinho, esse tracinho inteiro, 500 micrômetros é meio milímetro. Meio milímetro. Tá? Que é essa imagem. Eu ia colocar... Não, vou colocar outra imagem mais bonitinha, para vocês não ficarem com impressão ruim. Deixa eu achar outra... Tem umas coisas que os caras pegam que são muito feiosas, mas tem umas que são muito bonitonas. Deixa eu ver aqui. Essa aqui, ó, é muito legal, porque são algas. Carapaça de algas, olhando ao microscópio. Olha que coisa linda. Olha a geometria do negócio, gente. Olha a perfeição da geometria desse negócio aqui. É muito legal de ver. Espera mostrar aqui. Tô cheio de bicho aqui. Olha que legal. Cada uma dessas aqui é um tipo de alga diferente, com as suas paredes celulares. Muito bonitinho. Essa é mais bonitinha. O pessoal não vai ter tanto nojo. Mas esse microscópio, ele só mostra em preto e branco? Ou ele mostra com as cores também? As colorações, todas as colorações que são feitas artificialmente, porque ele é só um desvio de elétron, então não tem cor, né? A cor é luz, né? Seria a diferença de comprimento de onda de luz. Isso aqui é elétron que bate, e daí vai lá e projeta isso num filme, vamos dizer assim. Então, não tem cor.
Mas existem várias que eles conhecem a cor, né, das coisas e acabam projetando daí colorido artificialmente. Tinha uma mosca agora há pouco aqui. Nossa, tem uma aranha aqui. Se você visse, você ia ficar muito de cara. Deixa eu ver aqui. Colorida. Mas essa coloração é feita sempre artificialmente. Tá? Sempre artificialmente. Então, deixa eu ver alguma coisa. Ah, olha isso aqui. Essa aqui é demais, gente. Essa aqui mostra um capilar sanguíneo. Então, um vaso sanguíneo extremamente fino. Vou colocar aqui, no meio das duas. Aqui, vou colocar. Aonde só consegue passar uma hemácia por vez. Essa aqui é a hemácia passando ali. Olha que legal. Daí é colorido artificialmente. Ah, fala sério, que coisa doida isso, hein? Capilar sanguíneo ali. Traumatizada com o que, Isadora? Com os monstros? Lindo demais, né, Yasmin? Uma hemáciazinha passando. É verdade, é verdadeiro isso aqui. Isso aqui, tipo, só coloração artificial, mas o resto é tipo uma coisa que aconteceu de fato. Cortezinho muito fino. Tem que fazer para conseguir um negócio desse. Muito impressionante. Tá? Vamos, sim, tá. Não, pega as coisas bonitinhas, as alguinhas são bonitinhas, a hemáciazinha aqui é bonitinha, né? Tem várias coisas bonitinhas, assim, que dá pra gente ver. Deixa eu ver aqui se tem alguma outra coisa maluca para vocês verem. Tem muita coisa, na verdade. Ah, olha só isso aqui, então. Essa aqui é legal. Tá? É uma superfície de células com alguns vírus em cima. Só vou mostrar essa aqui, já vamos voltar para a matéria em si. Vou colocar aqui do lado só para vocês verem como é que eles fazem eles fazem a coloração. Como que eles encontraram e como eles diferenciaram a coloração daí. Como eles viram, né? Como foi montada a imagem, e daí eles pegam o computador, colocam lá a coloração, e daí ele vai fazer a coloração conforme a impressão de elétrons que tem. Tá? Então, isso aqui seriam membranas de célula, e essas bolinhas aqui seriam equivalentes a vírus, se não me engano. É isso aí. Tá? Bem legalzinho aqui, viu? Ali. Quem foi o primeiro cara a trabalhar com microscópio? O primeiro carinha, e eu falo isso porque tem que saber, o primeiro microscópio do mundo foi de um carinha chamado Anton van Leeuwenhoek. Então, é esse carinha aqui, ó. Esse carinha feioso aqui, vamos dizer. Tá? Ele é feioso mesmo. O bigodinho dele é ridículo. Bigodinho, olha, ó. Esse carinha aí, ó. Então, esse van Leeuwenhoek, ele fez esse microscópiozinho que é de mão. Ele é desse tamaninho. Vocês conseguem me ver aí, ó. Estou fazendo com a mão aqui, ó. Ele é desse tamaninho, assim, ó. E para você enxergar, você tem que colocar no olho, assim, ó. Olhar aqui. Colocar o material bem pequenininho ali e olhar. E ele aumenta bastante. Ele aumenta quase 500 vezes. É um aumento muito grande. Então, é considerado o primeiro microscópio do mundo desse cara. Tá? E ele mandou, inclusive, uma carta para Real Sociedade inglesa, da coroa lá, com as imagens dele, e deixou o chefão de lá maluco. Quem era o chefão de lá? Um carinha chamado Robert Hooke, que tinha esse microscópio aqui, ó, microscópio criado por Hooke. Robert Hooke, esse microscópio dele era grandão, era desse tamanho aqui. E o do Leeuwenhoek, desse tamanho aqui. O do Hooke não dava para ver nada do que o Leeuwenhoek conseguia ver. Ele ficou maluco, como é que o cara consegue ver com o microscópio dele pequenininho e eu não consigo ver nada? O microscópio do Hooke foi o primeiro microscópio com duas lentes, né? Tinha lente ocular
e uma lente objetiva aqui embaixo. O microscópio Leeuwenhoek só tinha uma lentezinha ali, que você colocava o olho lá e ficava olhando. E mesmo assim era melhor do Leeuwenhoek do que do Hooke. Não, o Hooke não, o Hooke, não o Hooke, entendeu, Isadora? O Hooke também era cientista, mas ele era, se não me engano, físico nuclear. O Hooke da Marvel. O Hooke da vida real, ele era de tudo um pouco. Era físico, era químico, era biólogo. Naquela época não tinha essa divisão. Então eles vinham meio que fazia de tudo um pouco. Esse Robert Hooke, ele tinha um inimigo muito grande e muito famoso, chamado Isaac Newton. Ele e Isaac Newton não se bicavam. Por quê? Porque o Isaac Newton era melhor do que ele, era mais inteligente, era mais novo, eles não se gostavam muito, não. Certo? Inclusive, dizem as más línguas que não existe foto na Real Sociedade de Ciência lá da Inglaterra, porque o Newton jogou no fogo o retrato do Robert Hooke. Veja só. Mas o Robert Hooke tem uma coisa muito importante. Ele foi o primeiro cara a usar o termo célula. Foi o primeiro cara a usar esse termo. Ele via o quê, ó? Ele via isto aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo tem essa fotinha dele aqui, que é antiga. Dizem que ele não era bem assim, era mais feioso, tá? Ele tinha visto, quando ele olhou no microscópio dele, essas estruturas que são umas estruturas, um corte bem fininho de cortiça. Cortiça é o material que faz a rolha, tá? Então, aqui é o Robert Hooke, aqui o microscópio dele, aqui a cortiça que ele olhou. E aí, ele olhou esses espacinhos que tem aqui, ó, e falou, olha, essa cortiça é feita de células. Células significa diminutivo de cela, que ele deu esse nome porque para ele aquilo parecia o quarto, não é de prisão, quarto dos mosteiros. Daí é que vem o nome célula. Ele não estava vendo célula de verdade. Esse material é tirado de vegetais. É uma árvore que se tira a cortiça para fazer a rolha. Hoje, pouquíssimos lugares do mundo produzem rolha. Eles pegam os restos de rolha e prensam. Então, você pega um vinho carão, você vai ver que a rolha é bem homogênea, porque é uma rolha feita nova. Você pega vinhos mais baratos, a rolha é cheia de pedacinhos, assim, prensado, porque essa árvore está em extinção. Então, é bem difícil de conseguir a cortiça. Se é árvore, tem que ter célula, beleza. Só que aqui já está tudo morto. Então, esses espaços que ele chamou de célula é onde teria uma célula, mas não tinha nenhuma célula. Mas se manteve esse nome célula, né? Depois, ele que inventou esse nome aí. Mas o que é uma célula, afinal de contas? Que vem a ser uma célula no fim das contas, né? Por que essa importância da gente trabalhar tanto elas? Os caras começaram a ver que era uma parte pequena com atividade nos seres vivos. Com atividades. E dois carinhas extremamente importantes, dois alemães, tá? Um cara chamado Matthias Schleiden e outro cara chamado Theodor Schwann. Esses dois alemães eram amigos, inclusive, estavam conversando um dia, estavam de boinha lá, tomando um chá, conversando. E o Matthias Schleiden era um cara que trabalhava com botânica, com vegetais. E o Theodor Schwann era um cara que trabalhava com animais, tá?
com zoologia. Os dois conversando lá, e o Schleiden falou assim, sabe uma coisa interessante? Eu estou trabalhando com um monte de vegetal, e todo vegetal que eu pego, o cara é formado de célula. E o Theodor Schwann falou assim, interessante, porque todo animal que eu pego é formado por célula também. Ele falou assim, nossa, então será que todo ser vivo é formado por célula? Eles começaram a procurar, só lembrando que na botânica se estudava a parte de fungos, certo? Se estudava muito a parte, inclusive, de micro-organismos. Entre os zoólogos se estudavam os protozoários também, e eles começaram a ver que tudo era formado de célula. Então, eles chegaram a uma conclusão muito simples. Todo ser vivo, lá do começo do ano, ser vivo é formado por células. E por que isso é tão importante? Por que ser formado por célula é tão importante? Porque a célula, a conclusão deles é, a célula é a unidade de forma e função de um organismo. Então, o seu cérebro é seu cérebro porque tem células que permitem que o seu cérebro seja ele. Sua musculatura é musculatura porque tem células especializadas que permitem que ele seja aquele jeito e assim por diante. Então, nós somos o conjunto de células que nos dá origem. Se nós não tivéssemos as células diferenciadas para ter todas as funções e formar nós, a gente não estaria vivo. Tá? Outro carinha chamado Virchow. Virchow é um outro biólogo, este carinha aqui, ó, Rudolf Virchow. Ele deu um passo além, porque nessa mesma época aí, isso aí, vamos lá, deixa eu comentar aqui, ó. Ver as células aqui, Robert Hooke, Leeuwenhoek, a gente está falando de século XVI. Quando eu chego aqui no Matthias Schleiden, eu já estou no século XVIII. Desculpe, XIX. Eu falei errado. Isaac Newton, Hooke, lá, Leeuwenhoek, eu estou falando do século XVII. Aqui eu já estou falando de 200 anos depois, século XIX. E nessa época tinha a discussão, seres vivos podem vir do nada ou não? Como é que é esse negócio? Tinha descoberto os micro-organismos, tudo mais, e Pasteur falou que não, né? O ser vivo só pode ser originado a partir de outro ser vivo. Aí vem esse carinha aqui, Virchow, e fala assim, por que todo ser vivo só pode ser originado a partir de outro ser vivo? Porque uma célula não aparece do nada. Ela só pode ser originada a partir, vou colocar um P aqui, a partir de outra célula pré-existente. Não aparece célula do nada. Tem que ter outra célula para aparecer a célula ali. Tá? Essa é a ideia que tem aqui quando se fala de um ser vivo, só pode ser originado a partir de um ser vivo. Porque se a nossa unidade básica é a célula, e ela só pode existir a partir de outra célula, um ser vivo só pode existir a partir de outro ser vivo. Acaba batendo as duas coisas, uma coisa leva a outra, vamos dizer assim, e fecha a história, vamos colocar desta forma. Aí vamos diferenciar as células. Eu vou fazer essa diferenciação rápida, porque acredito que vocês viram essas diferenciações desde o fundamental. É diferenciar entre célula procariótica
e eucariótica, né? Mas eu sempre gosto de mostrar uma imagem delas para vocês poderem ver melhor, vamos dizer assim, a diferença. Então, aqui tem a diferenciação de células procarióticas e eucarióticas bem basal, bem basiquinha, bem ridiculazinha mesmo, porque é só para colocar a ideia, né? Que a célula eucariótica é aquela que tem núcleo. Tem o material genético protegido com núcleo. E ainda tem outras organelas no citoplasma, além da membrana plasmática. Então, membrana, citoplasma e núcleo. A célula procariótica, ela é muito simples. Ela tem um nucleoide, não tem envoltório, isso aqui é o material genético dela, que tem um formato, a gente fala circular, porque o DNA dela não é igual ao nosso DNA, que tem duas pontas abertas. Ele é circular, ele é fechado, por isso que ele fica dessa forma, numa região que a gente chama de nucleoide, que não tem envoltório nuclear. Pode ter cápsula ou não, tem membrana plasmática e um citoplasma único. Não tem outras organelas, a não ser ribossomo, que não é organela membranosa, tá? Então, é uma célula extremamente simples. Todas as imagens que acabam mostrando célula procariótica e eucariótica acabam trazendo essa ideia aqui, ó, de tamanho. Mas eu queria mostrar uma coisa para vocês, que é para vocês conseguirem diferenciar, tá? Para que vocês consigam fazer a diferença entre o tamanho de uma célula procariótica para uma célula eucariótica. A diferença de tamanho que tem entre uma célula animal e uma célula vegetal, e assim por diante. Então, deixa só eu achar aqui, porque é um desenho de um professor amigo meu, que fez o desenho para mim. Eu dei a diferença de tamanho que tem entre as células, e ele foi lá e fez a diferença de tamanho para eu poder mostrar para os alunos a diferença de tamanho que tem entre as células. Está aqui. Não consigo tirar daqui, deixa eu fazer uma engembrada aqui para copiar e colar. Tá? Então, vamos pegar aqui, ó. Eu acho é muito legal esse desenho dele, porque ele permite, não só permite você ver a diferença, mas você está comparando o tamanho dessas células. Você consegue comparar com vírus, inclusive. Tá? Então, eu tenho que fazer que nem eu falei, né? Eu vou ter que fazer só um segundinho. Uma embrenhada aqui. Beleza. Salvar. Que não... Eu não tinha ela salva, sacanagem. Uhum. Beleza, agora eu consigo passar para mostrar para vocês. Deixa eu procurar aqui. Olha que legal isso aqui, ó. Então, eu vou escrever aqui, ó. Tá? Deixa eu pegar só essa aqui. Esses aqui são vírus. Então, isso aqui é escala real. Tá? Cada pontinho disso aqui é um vírus. Esses aqui são células procarióticas, seriam as bactérias. Veja como elas são muito menor do que uma célula eucariótica, que essa aqui seria a célula de animal. Um tamanho médio, tá, gente? E aqui a célula de vegetal.
Então, olha como uma bactéria, ela é muito, cabem dezenas e dezenas de bactérias dentro de uma célula eucariótica, de uma célula animal. Dezenas delas. Veja que, se você lembra, eu vou falar disso de novo, mas tem gente, existe uma teoria, uma hipótese, que diz que as mitocôndrias são bactérias que começaram a viver dentro da célula animal. Olha o tamanho da bactéria ao tamanho da mitocôndria. Como são semelhantes. Certo? Por isso que pode viver lá dentro. E por que as células bacterianas, as células procarióticas, são tão pequenininhas? Porque elas não têm especializações, elas não têm compartimentos para dividir tarefa lá dentro. Não pode ser muito, não tem como ela ser muito grande sem essa especialização toda. As células eucariontes já pode ser muito maior, porque você tem áreas especializadas, divisão de trabalho lá dentro, que permite a elas ter um tamanho bem mais avantajado do que a célula procariótica. Vocês tinham noção que era essa a diferença de tamanho entre elas? Olha o tamanho do vírus lá, ó. O vírus cabe vários vírus dentro da célula bacteriana. Então, imagine quanto que cabe dentro de uma célula animal. E por que o vírus é tão pequenininho, professor? O vírus é pequenininho, salvo algumas exceções. Existem alguns vírus bem grandões, tá? Mas a maioria dos vírus são pequenininhos porque nem célula eles têm. Nem estrutura celular eles têm. Então, basicamente, é uma cápsula e o material genético ali. Certo? Isso é bem legal da gente saber. E essas diferenças de tamanho. Isso são coisas que a gente, normalmente, não consegue nem entender. Outra diferenciação importante é diferenciar célula animal de célula vegetal. Tem que fazer bem essa diferenciação, tá? Então, eu vou mostrar aqui uma diferença entre elas. Certo? Tá aqui, ó. Célula animal, célula vegetal. O professor cobra essas diferenças? Cobram, gente. Cobram essas diferenças, tá? Então, você vai ver que tem muita coisa em comum. Núcleo, nucleolo, retículo endoplasmático, rugoso e liso. Só para constar, apesar de estar falando rugoso e liso, o rugoso hoje em dia é chamado de granular, retículo endoplasmático granular, e o liso é chamado de agranular, é o nome mais atualizado. Tem citoesqueleto, os dois vão ter citoesqueleto, os dois têm membrana plasmática, que toda célula tem que ter membrana plasmática. Veja que eu falei, todas as células têm que ter membrana plasmática. Tem lisossomos, muda um pouco o nome no vegetal, mas é lisossomo, faz digestão, complexo de Golgi, mitocôndria, citoplasma, peroxissomo, ribossomo. Tá? Todas elas têm tudo isso aqui. Mas a célula animal, vacúolo, tem um vacúolo central aqui, na célula animal tem alguns vacúolos passageiros, assim, sem grande importância, nem vou dar importância para ela aqui como algo diferente, tá? Mas na célula animal aparece uma estrutura chamada centríolo, é uma estrutura não membranosa, não é feita de unidade de membrana, a gente vai estudar ela, organiza o citoesqueleto, faz parte do centro celular, que é uma parte que tem na célula, em todas as células. A célula vegetal tem o centro celular, mas não tem centríolo. Então, o centríolo é uma exclusividade das células animais. Mas, em compensação, célula vegetal tem um vacúolo central muito grande, tá? Tem gente que chama de vacúolo de suco celular, tá? Ali, qual a função desse vacúolo? Ele armazena substâncias, faz controle hidroiônico da célula vegetal, tá? Então, tá faltando água na célula, ele diminui o tamanho, joga água
para o citoplasma, está com excesso de água na célula, ele tira a água, guarda com ele. Então, faz esse controle osmótico, vamos dizer assim, dentro da célula. E célula vegetal tem cloroplasto, né, que é a organela responsável pela fotossíntese, obviamente que animal não vai ter, tem cloroplasto. Veja que os dois têm mitocôndrias, que produzem energia, e isso é uma tecla que eu vou bater muito. Produzir energia é diferente de produzir alimento. Quando a célula vegetal capta a energia luminosa do sol, é para produzir alimento, não é para produzir energia. Quem produz energia na célula é a mitocôndria, tá? E célula vegetal tem parede celular. Não é qualquer parede celular, tá, gente? Parede celular de celulose. Porque bactéria tem parede celular, né? Bactéria tem parede celular lá de peptoglicanas. Fungos têm parede celular também, mas é uma parede celular de quitina. Aqui é uma parede celular de celulose. É uma outra coisa aqui. Tudo bem? Sim? Não? Talvez? Mais ou menos? Até aqui, até aqui, até aqui? Tudo bem. Tudo tranquilo? Beleza. Então, eu vou fazer um resumo no final desse Jamboard. Eu vou abrir outro depois, daqui a pouquinho, já. Vou fazer um resumo do que a gente vai aprender na citologia. Provavelmente, tudo isso aqui, na verdade, foi introdução. Tudo isso aqui foi introdução. Basicamente, a gente vai aprender a célula eucariótica, né? Seja a célula eucariótica, animal ou vegetal, a gente vai aprender as estruturas delas de modo geral. Então, a gente vai começar com a membrana. E a membrana é muito, né? A membrana plasmática, muito importante, né? Certo? Porque ela não é estática, ela só não é um envoltório que fica ali parado. Ela faz exatamente como é que eu vou falar? Ela faz os trâmites de troca entre o meio externo à célula e o meio interno da célula. Ela é fisiologicamente ativa, a membrana, e isso é importante. Por isso a gente tem que aprender sobre ela. Daí a gente vai aprender sobre o citoplasma. Citoplasma é toda a parte, né, que tem. Então a gente vai ver a parte líquida do citoplasma, que a gente chama de hialoplasma, líquida bem entre aspas, porque é meio líquido, meio gel, e vai trabalhar as organelas e as funções delas. Organelas, não, organelas. E as funções dela no organismo, organelas. E vai finalizar com o núcleo. Quando a gente trabalhar núcleo, a gente vai aprofundar várias coisas. Porque daí a gente vai ver aqui no núcleo, não só a estrutura do núcleo, mas a gente vai ver sobre divisão celular, né? Tipos de divisão celular e fisiologia, vamos falar assim, e controle do metabolismo, né? Pelo núcleo. Como que ele controla a célula? Né? Para que serve o material genético? Como que se processa a síntese proteica? Porque a gente vai ver lá no citoplasma que tem a organela ribossomo que é responsável pela síntese proteica. Mas no núcleo, quando falar do DNA, é que a gente vai ver propriamente a síntese proteica. Então, a gente vai começar a ver agora membrana plasmática. Eu vou abrir um Jamboard só para membrana plasmática. Veja a importância disso, gente. Tá? A importância do que eu vou colocar agora, ela é gigantesca. Senhor, vai cair no Enem? Gente, a chance de cair no Enem é absurda. Sempre membrana, a gente trabalha muita coisa relacionada à física, à química e ciências da Terra, lá, ciências do Enem, eles adoram misturar tudo isso, né? Eles adoram misturar todas essas coisas. Por isso que é muito importante. Deixa eu mudar aqui.
Só colocar a membrana plasmática aqui. Quem quiser entrar aí pode entrar no Jamboard. E vamos começar a trabalhar com membrana plasmática. Membrana plasmática. Tá? Então, vamos lá. Vou começar com a constituição química dela. Constituição química. Então, a membrana plasmática tem constituição química, e se acalmem que eu vou colocar tudo, mostrar para vocês tudo que eu estou falando, tá? Aí te diz que ela tem uma constituição lipoproteica, é formada de lipídios e proteínas, mas o principal constituinte da membrana é um lipídio, que forma duas camadas. Ela é formada de uma bicamada, né? O principal constituinte é uma bicamada de fosfolipídios. Os fosfolipídios, eles têm uma característica, eles têm uma parte polar e uma parte apolar, que é de extrema importância para que a membrana funcione fisiologicamente e consiga funcionar muito bem. Tá? Possa funcionar muito bem. Essa construção química, tá? Aí tem uma série de propriedades. Vou apagar aqui e colocar no próximo frame aqui. Tá? Senão, só para colocar as propriedades juntas aqui, senão vai faltar espaço. Propriedades da membrana. Tá? Ela tem como propriedade, ela é uma estrutura semipermeável, tá? Por que semipermeável? Porque, olha só, passa molécula pequena e sem carga elétrica. Então, molécula pequena e sem carga elétrica consegue atravessar essa membrana. Não passa molécula grande e com carga elétrica. Mas tem horas que ela quer que passe moléculas grandes, ela quer que passe molécula com carga elétrica. Então, ela não tem só essas duas propriedades, ela tem uma outra que ela consegue dar uma chunchada para ser permeável a algumas moléculas. Então, ela também tem a chamada permeabilidade. Professor, o que é chunchada? Chunchada seletiva. Ela dá uma embrenhada, assim, ela contorna o problema fazendo alguma estratégia diferente para conseguir passar as moléculas que ela quer. Não é um termo técnico, chunchada é um termo chulo, vamos dizer assim, um termo um pouco acadêmico, vamos dizer assim. Tudo bem? Pouco não é nem um pouco acadêmico. Entendeu mais ou menos o que significa chunchada? Chunchada é assim, ó. Eu tenho um carro velho, a porta não fecha. Daí eu pego e amarro ele com fio elétrico, a porta, sabe? Já viu isso? A famosa gambiarra. Gambiarra, isso. Só que é uma gambiarra biológica, né? Logicamente que não é uma gambiarra tão chunchada que eu falei, assim, né? Tão ruim, é
É mais pró o negócio aqui, tá? E tudo funciona porque ela não é estática. Essa membrana é sempre um mosaico fluido. Ela não está parada. Ela está sempre dinâmica. Dois carinhas, um chamado Nicholson e outro chamado Singer, propuseram essa estrutura de membrana plasmática, que eu vou mostrar agora para vocês. O tal do mosaico fluido. Como que é? Tudo isso que eu acabei de falar, eu quero mostrar para vocês agora. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Essa imagem é bonitona. E essa imagem, ela é legal porque ela dá uma ênfase aqui numa outra molécula que não tem em todas as células. É uma característica das células dos animais, que é a presença de colesterol, que as pessoas falam, não pode ter colesterol, mas nas nossas membranas, é muito importante que tenha colesterol. Então, aqui, ó, embaixo, não está mostrando, só um pouquinho, não está mostrando aqui, propriamente, mas aqui ele mostra que essa bicamada, ó, uma camada de fosfolipídio, outra camada de fosfolipídio, pode ter, entre os fosfolipídios, moléculas de colesterol. E ele tem uma parte polar também aqui do colesterol e uma parte apolar, por isso que ele consegue ficar nesse meio. Quanto mais colesterol tem uma membrana, mais ativa metabolicamente, fisiologicamente, é essa membrana. Isso que é importante, por isso que é importante o colesterol para as células dos animais. Como é que você interpreta essa visão aqui? É como se você tivesse cortado um quadradinho aqui da membrana. Aqui para cima é o meio extracelular, que significa fora da célula. Tá? E aqui embaixo, a gente vai chamar de meio intracelular, que é a parte de dentro da célula. Parte de dentro da célula. Então, essa é a bicamada de lipídios. Por que lipoproteica? Olha quantas proteínas tem aqui, ó. Isso aqui é proteína, amarelo, isso aqui é proteína, isso aqui roxo é proteína, tá? Isso aqui é um lipídio, um ácido graxo ligado a um carboidrato. Então, você pode ter várias estruturas. Então, aqui, ó, essas bolinhas aqui, ó, carboidrato, ó. Isso aqui é carboidrato, isso aqui é carboidrato, isso aqui é carboidrato. É um esqueminha mostrando carboidrato. Então, existe aqui, isso aqui é uma lipoproteína, tá? São lipoproteínas. Por que proteínas integrais de membrana? Porque ela está inteira na célula, na membrana, ó. De um lado a outro da membrana aqui, ó, integral. Certo? Tem algumas proteínas que são só superficiais. Então, elas são periféricas. Essa aqui essa vermelhinha aqui é periférica, ela está só do ladinho de cá da membrana, lado interno, tem outros que é para o lado externo. Isso aqui é um mosaico fluido. Só que aqui não dá para ver que é um mosaico fluido. Eu vejo que tem uma bicamada de lipídios, os fosfolipídios, sempre com a parte polar para fora da membrana, não para fora da célula. Olha aqui, ó. Essa parte cheia de bolinhas aqui, ó, isso aqui é a superfície externa da célula. Então, você tem aqui embaixo a superfície interna da célula. Veja que tanto a superfície externa quanto a superfície interna, você tem várias bolinhas de fosfolipídio, que é a parte polar, para poder interagir com a água que está fora e dentro da célula. A parte apolar é que dá a liga, a parte apolar está para dentro da própria membrana, dá liga a essa membrana. É difícil de visualizar isso. Então, o que eu vou fazer para vocês? Eu vou mostrar um videozinho que mostra isso para vocês. Então, deixa eu ver se eu consigo... Deixa eu ver qual dos vídeos que é primeiro, tá, gente? Aqui que eu gravei aqui eles. Vou compartilhar a guia aqui já. Esquece a propaganda. As duas coisas, é claro. Não, não é essa. Essa é depois. Esse videozinho é depois. Deixa eu ver se é esse aqui. What is diffusion? Não, não é essa também. Uma hora eu acerto qual é o videozinho. É o que sobrou. Tá? Esse aqui.
Então, eu vou mostrar, eu vou explicar para vocês, eu vou tirar o som aqui, até para não fazer eco para vocês. Se vocês quiserem ficar lendo as legendas aqui, porque ele está falando, na verdade, sistema digestório e transporte através da membrana, que a gente vai aprender depois, tá? Mas essa imagem, gente, na verdade, tenta imaginar o seguinte, o que vocês estão vendo aqui, vocês conseguem ver meu cursor se mexendo aqui? Falem para mim, porque eu não consigo ver vocês. Tá. Consegue. Isso aqui é tudo isso aqui é a superfície de uma célula. Tudo isso aqui é a superfície de uma célula. Então, essas bolinhas que aparecem é tudo fosfolipídio, a bolinha do fosfolipídio. O roxinho aqui são proteínas da membrana. São todas estruturas da própria membrana. Então, é tudo fosfolipídio. E ele vai fazer um corte, daí você vai conseguir ver essa membrana se mexendo. É muito legal esse videozinho. Então, vamos ver aqui. Ele vai falar umas coisas aqui. Está falando que quando você come, teu alimento vai lá para dentro, e tem as células lá. Tá? Então, olha só. Isso aqui é a imagem do nosso intestino, e ele vai mostrar a superfície do lumen, da parte interna. Cada bolota dessa aí é o que a gente chama de microvilosidades. Então, são estruturas microvilosidades são estruturas da própria célula. Então, ele vai pegar lá, ó, olha só. Está pegando cada célula. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, porque isso aqui é muito legal. Tenta imaginar o seguinte aqui, ó. Ele pegou uma vilosidade e aumentou. Então, isso aqui é o seguinte. Aqui é o limite de uma célula e outra. Então, está mostrando aqui, ó. Uma célula aqui, outra célula aqui, outra célula aqui. São 3 células. Ele vai nesse meio e vai mostrar a membrana plasmática lá. Olha lá, tá o meio lá que eu mostrei para você. Então, isso aqui já é a membrana plasmática. Diminuiu mais ainda. Olha lá como é que é a membrana, tá? Aprofundando até, ó. Aqui a parte fora da célula, aqui para baixo a parte interna da célula. Veja que você tem fosfolipídios, né? Com a parte polar para o lado de fora e fosfolipídios com a parte polar para a parte de dentro e a parte apolar aqui nesse meio. Veja que elas estão em movimento. Percebam que ela não está parada. Elas são fluídas. E veja, vou voltar aqui de novo, que tem substâncias atravessando ali, ó. Só tem um detalhe. Existe espaço entre essas células, esses fosfolipídios, e moléculas conseguem passar. Tem moléculas que são muito grandes, não atravessam aqui. Elas estão atravessando através das proteínas. Essa é a estratégia que ela tem para deixar moléculas passar. A gente vai estudar tudo isso de novo, tá? Mas eu vou mostrar aqui, ó. Olha aqui, ó, moléculas pequenas, grandes não passam, mas tem molécula que é pequenininha e sem carga que atravessa. Então, veja que umas que batem na membrana e saem, outras que não, que pegam e estão atravessando de um lado para o outro da membrana. Tá? Isso é ser semipermeável. Tá? Esse fato é ser semipermeável. Umas atravessam, outras não. Quem que atravessa? Atravessa molécula pequena e sem carga, não atravessa moléculas grandes ou com carga elétrica. Agora, se eu quero que passe uma molécula que é importante, a célula acha que é importante, tem que atravessar, e não atravessa aqui pelos fosfolipídios, aí é que vem a importância das proteínas. Olha a proteína fazendo que uma molécula atravesse lá, ó. Esse é um jeito de atravessar. Depois eu explico o porquê, tá? Isso aí podia ser a glicose entrando na célula, por um canal de fusão facilitada. Então, a proteína consegue fazer essa molécula que normalmente não atravessa a membrana, faz ela atravessar, tá? Eu não consigo ver o chat. Se alguém está fazendo alguma pergunta, me avisem, tá? Professor, aqui eu tenho uma... Oi. Pode tem falar. alguma coisa que faça romper esses fosfolipídios? Tipo assim, por exemplo, fora essas proteínas onde entram as coisas assim, rompa aquilo ali? Veja só, para se romper, rompe a célula, tá? Essas proteínas, elas estão imersas, como se estivessem envolvidas pela membrana totalmente, tá? Aqui é como se tivesse feito um corte, então, tipo, se eu continuasse para cá, ela estaria totalmente envolvida. Vou colocar aqui, ó, essa proteína aqui, ó, que está aparecendo aqui,
lateralmente, né, um monte de molécula atravessando aqui, ó, essa molécula, deixa eu ver mais ou menos, 1,26, ela é essa molécula aqui, ó, tá vendo aqui que ela tá no meio da membrana ali, ó, uma parte dela tá aqui para cima, a outra parte tá lá para baixo, não consigo ver. Só que daí ele faz o corte mais para frente aqui, e daí consegue, tipo, como se tivesse cortado a proteína no meio para poder mostrar que ela tá atravessando a membrana de um lado para outro. Isso é uma coisa, e é natural isso aí, vamos dizer assim, tá? Isso é o natural. Mas existem coisas que desfazem a membrana. Detergente, por exemplo. Certo? Ah, então se eu usar detergente na minha mão, não vai fazer mal na tua mão, porque a gente tem uma camada de células mortas, queratinizada, que não deixam chegar nas nossas células vivas e fazer mal. Mas se eu pegar as células e colocar um detergente bem forte, eu consigo romper a membrana e tirar tudo que tem de dentro dela. É assim que os cientistas fazem para tirar o DNA de dentro da célula e poder trabalhar com o DNA. Certo? Matou mais ou menos? Professor, Hum. questão, tipo assim, de doença, de vírus, daí como que eles entram nas células? Então, tem algumas proteínas dessa que têm receptores para outras proteínas, e o vírus dá uma enganada, ele chega lá com aquele receptor, e é como se ele falasse para a célula assim, abre um espaço para eu entrar aí, e permite que entre daí o vírus na célula. Então, você tem lá, por exemplo, o coronavírus, é chamado coronavírus, que ele tem um monte de proteininha para fora, e quando você olha ele, parece que ele tem uma coroazinha. Essas proteínas, nas nossas células do pulmão, tem um receptor dessa proteína. Quando ele detecta, ele permite que entre o vírus lá. Eu já vou mostrar isso para vocês, então, tá? Eu tenho um videozinho que mostra. Então, aqui está fazendo um outro tipo de passagem, ó. Substâncias ali. Certo? Então, esse aqui é só para mostrar. Deixa eu ver se eu consigo achar um outro videozinho para vocês aqui. Tem um HIV que mostra bem isso aqui. Ele fala sobre as medicações contra HIV, mas antes de explicar sobre as medicações, ele explica como é que entra o vírus na célula. É um videozinho antigo, mas ele é muito bom para explicar isso que você acabou de perguntar. Se a célula não deixa entrar, como é que o vírus entra, né? Porque a primeira coisa que a gente vai pensar, acho que é natural que se pense nessa ideia aí. Eu acho que é esse aqui. Não. Não. Que a gente tem esse pensamento, porque ele é um pensamento básico, né? HIV. Ai. Poxa, antigamente aparecia nas primeiras já. Professor, mas tem algum vírus que, sei lá, seja bem abusado, assim, ao invés de tentar enganar a proteína, ele vai lá e tenta romper mesmo? Veja, só uma coisa, você tem que entender que o vírus, ele é um ser que ele não tem vida. Ele não tem como ele ser abusado, vamos colocar assim, tá? Ele, quando infecta a gente, ele chegou na gente e infectou a gente aleatório. Parece muito estranho para todo mundo escutar isso, mas essa é a lógica. Tá? Ele não vai rompendo a célula, tipo, ele não vai ativamente atrás das pessoas. Ninguém, vamos dizer assim, na realidade, ninguém é infectado pelo vírus. Todo mundo que foi infectado por um vírus se expôs a esse vírus. Então, mas a forma de exposição é diferente. O vírus da gripe, o coronavírus, é a exposição pelo ar. Quando você respira um ar contaminado, você se contamina. Ou você pegou num lugar que estava contaminado, colocou a mão no olho. Porque o vírus não tem vontade própria, ele não tem nem metabolismo, ele não sabe, ele não tem como ele andar, não tem como ele querer. Então, quando a gente se infecta, a gente se expõe a ele que a gente se infecta. O HIV é através do sexo, uma seringa contaminada, sangue contaminado. Tá? O febre amarela já é por picada de mosquito. Então, cada vírus acaba tendo uma estratégia diferente da gente se expor a ele.
certo? Então, você não se expôs ao vírus da febre amarela, você se expôs ao mosquito que transmite o vírus. Você não se expôs ao vírus HIV, você não se protegeu no sexo ou usou seringa contaminada, né, alguma coisa assim, com sangue contaminado. Você não... não foi o vírus que veio pelo ar te infectar. Você não usou máscara, você ficou num lugar fechado, você não usou álcool gel na sua mão, certo? E é bem pesado isso, porque é como se eu estivesse culpando todo mundo. E na verdade, essa é a nossa realidade. Mas, lógico, você não faz isso porque você quer ficar doente, né? É porque é muito difícil. Tem gente que nem acredita que vírus existe, tá? Eu posso estar falando com um aluno que tenha familiares que nem acredita que vírus existe, certo? Mas as pessoas morrem disso, né? Então, olha só lá como eu só vou mostrar a primeira parte, que é ele infectando. Então, aí é o vírus HIV, isso aqui é uma célula de defesa do corpo. Olha que lazarento que é lá. Ele tem uma proteininha que se liga a uma proteína da membrana da célula, e quando a célula reconhece isso, ela permite que o envoltório do vírus se conecte à nossa membrana e deixe entrar o vírus na célula, o material genético do vírus. Então, essa é a proteína que vai se ligar lá, ó. E quando liga na membrana, isso aí seria a membrana da nossa célula, ele conectou e vai ancorar, literalmente, esse vírus na célula. Lógico que não desaparece desse jeito, tá, gente? Isso é só um esquemão, certo? E daí ele vai permitir, porque esse envoltório do núcleo aqui, envelope, tem uma estrutura de fosfolipídio também. E ele se funde a célula e joga o material genético para dentro da célula. Agora está dentro da célula. Está lá o material genético dentro da célula. É mais ou menos assim que o coronavírus faz também. Dessa mesma forma. Tudo bem? Alguém ficou com uma raiva do vírus aí? Isso meio que me dá uma gastura, me dá meio que uma... Professor, Beleza. seria certo dizer que, então, as nossas células têm, tipo, uma falha? Não, Natália, na verdade é uma estratégia que o vírus tem de enganar, não é que tenha uma falha. Essas proteínas, elas têm importância para a gente, para detectar em alguns hormônios, algumas outras moléculas nossas, são marcadores. E por um azar, porque isso tudo ocorre aleatoriamente no processo evolutivo e tudo mais, os vírus acabam tendo essas variações. São seres que estão aí com a gente desde antes da humanidade ser humanidade propriamente. Então, eles vão mutando. Por isso que é tão complicado deixar rolar solta a doença. Muita gente doente, porque daí esse vírus consegue replicar, e a replicação leva a falhas, a mutações. Que, falando falha, mutação, parece que é uma coisa ruim, mas não é. Essas mutações mudam exatamente essas proteínas da superfície do vírus e tornam ele mais compatível, muitas vezes. Forma vírus que são completamente incompatíveis com a gente, mas também pode formar vírus que são mais compatíveis com as nossas células, portanto, se torna mais virulento, se torna pior, que são as variantes, que agora na Índia está aparecendo uma outra variante, diz que é horrível também. Na Amazonas apareceu uma, na África do Sul apareceu outra, na Inglaterra apareceu outra. Todos os locais onde muita gente se infectou. E daí tem chance de formar. Isso acontece aleatoriamente, Natália. Que danado que é isso. Que complicado. Entendi. Mas não é uma falha, não. Mas tem algumas falhas, Natália. Olha que interessante. Tem algumas falhas. Já viu falar aquele ditado, há males que vêm para o bem? Já, professor, já ouvi. O receptor de membrana dos nossos pulmões, né, que tem nas células do nosso pulmão, que facilita a entrada do vírus do coronavírus, pessoas que não têm problemas de saúde respiratória, tem um monte desse receptor, e é por isso que a gente se infecta com certa facilidade. Pessoas que têm asma, têm esse receptor em menor quantidade. E daí os caras viram que pessoas que têm asma têm
menor probabilidade de pegar coronavírus. Não que não pegue, eles pegam, mas a chance deles é menor de pegar, porque a quantidade de receptores deles é menor. Vê que interessante isso. Mas, por outro lado, eles têm asma. Se eles pegarem o coronavírus, eles correm risco muito pesado, né? Você tem asma, Isadora, que ficou feliz assim? Veja, eu não estou falando que não pega, hein, Isadora? Se for ver, é tudo equilibrado, né? Oi? Se for ver, é tudo equilibrado, né? Sim, tipo, é meio... Eles têm menos receptores, se sofrem com bronquite, sinusite, mas se pegar, é 3 vezes pior. Acaba podendo ter mais risco, né? Ninguém é, né, Isadora? Ninguém é imortal. É aquela história, gente, se expor a doenças, você nunca sabe qual é o resultado verdadeiro. Ainda mais de um vírus como o coronavírus, que a gente está aprendendo a lidar com ele, né? A medicina é que se vende, a ciência é vendida para o mundo como se fosse computador, tá? O cara que mexe com computador, ele resolve problemas porque ele calculando lá. Tipo, a física, ela é mais fácil. Eu calculo lá a lei de Newton para chegar até a Lua e eu coloco lá. E as pessoas acham que ser vivo é a mesma coisa, que a ciência tem a mesma capacidade quando se fala de ser vivo. E a verdade é que não é assim. Não funciona desse jeito. Então, ela está o tempo todo estudando para aprender mais e mais e mais, e isso leva tempo, leva muito mais tempo do que a parte tecnológica em si. E tem gente, sempre tem alguém de exatos que fala assim, mas com a tecnologia de hoje, dá para fazer 500 coisas. Vai lá e faça então, cara. Falar é fácil, quero ver fazer. Porque a tecnologia mais complexa que você puder imaginar da humanidade é ridicularmente simples quando se compara com a célula mais simples que tenha nos seres vivos. Você pega uma célula procariótica simplesinha, a complexidade dela é maior do que a maior tecnologia humana. Tanto que a gente não consegue fazer um ser vivo. Né? Porque se fosse tão simples lidar com o ser vivo, a gente fazia ser vivo, a gente resolvia o problema com o coronavírus, com o HIV, com tudo mais, e como vocês estão vivendo e sabem, a gente não consegue resolver tão simples. Então, a gente vai aos poucos, né, aprendendo as coisas e como fazer. Né? Já é um avanço enorme, nossa, a velocidade que a gente fez a vacina não é uma velocidade por descuido, não foi mais rápido por descuido, foi mais rápido por causa das tecnologias, foi um avanço absurdamente grande, foi muito legal, na verdade. Pode falar. Sobre o coronavírus, normalmente qualquer doença, né, dizem que se a gente pegar uma vez, o corpo cria anticorpos para a segunda vez ser menos complicado, né? Mas por que Não, Brenda, não eles falam necessariamente. que na segunda pode piorar? Então, nem sempre você pega... Então, vamos por partes, tá? Depende do tipo de parasita que a gente está falando, certo? Não sei se você lembra, mas o ano passado, provavelmente o professor que deu aula para você falou sobre a dengue, que era um vírus, tá? Que é um vírus também, e a dengue é uma doença que é pior você pegar ela a segunda vez do que ter a primeira dengue. Quando você teve a primeira dengue, você tem riscos, é perigoso, é relativamente perigoso, mas a chance de sobrevivência é altíssima, tá? Se você for bem tratado, basicamente você vai sobreviver. Você pega a dengue, trata, é uma gripe mais forte, vai ter mais dor no corpo, beleza. Dificilmente você vai ter dengue hemorrágica tendo a primeira dengue. A segunda vez que você pega uma variante do vírus, você não pega mais aquele vírus anterior, você pega uma variante dele, a chance de ter dengue hemorrágica é enorme e a chance de morte aumenta consideravelmente na segunda infecção, que é exatamente o que acontece com o coronavírus. Por quê? Porque a gente tem uma reação alérgica, imunológica exacerbada na segunda infecção, e isso gera problemas inflamatórios no organismo como um todo. Tá? E pode ser em qualquer lugar do organismo, não num lugar só. Não causa coronavírus hemorrágico,
tá? Não vai causar isso aí, mas causa principalmente problemas inflamatórios graves, não só no pulmão, mas no cérebro, no coração, no fígado, no rim. É meio que você não sabe aonde que vai acontecer esse processo inflamatório no coronavírus. Você produzir anticorpos para um vírus nem sempre significa que você vai produzir para sempre aquele anticorpo em quantidade suficiente para evitar a doença. Veja que várias doenças, você toma vacina de ano em ano, de 2 anos em 2 anos, de 10 anos em 10 anos, porque cada uma tem uma resposta imunológica diferente. Diferente. Então, eu vou dizer para você assim, o que se espera hoje? Fizeram a vacina do coronavírus lá. Se toma ela, a ideia é que a maioria das pessoas não morrem quando toma a vacina. A maioria absoluta das pessoas não vai morrer. Vai ser tratado, se pegar o vírus vai ser tratado, não vai morrer, tá? E esse é o barato da vacina. Provavelmente, esse vírus, e ainda mais porque as pessoas continuam se expondo, e quando tiverem vacinada, um momento ou outro a gente vai se expor mais, porque a gente vai tentar levar a vida normal, esses vírus vão sofrer mutações e vão criar estratégias para burlar essa vacina. Não é criar porque eles querem criar, é aleatório. Tá? Vai lá, produz 100 variantes por mutação. Dessas 100 variantes, 99 podem deixar até o vírus ou com a mesma capacidade de virulência ou até menor. Mas uma dessas variantes supera a vacina que tem. Então, ela vai ser a mais comum. E a gente vai ter que produzir outro tipo de vacina, e assim por diante, que nem acontece com a gripe. E daí o que acontece? A gripe é uma doença grave? É uma doença grave, as pessoas não sabem, é uma doença grave. Ela mata 10 vezes menos do que, até mais que 10 vezes menos do que o coronavírus, mas é grave. Mas muita gente, a gente tem poucos problemas com o vírus da gripe hoje em dia, porque muitas pessoas se vacinam. Muitas pessoas se vacinam. E vários anos seguidos. E provavelmente é o que vai acontecer com o coronavírus, vai ter que ter essa vacinação contínua. Então, a gripe suína lá, né, de 2007, matou bastante gente, hoje mata pouquíssima gente, porque a gente está vacinado contra ela. Entenderam a lógica? Entendeu, Breno? Então... Na teoria, é uma guerra de sobrevivência, né? Sempre é. E isso é a natureza, Brenda. Essa é a natureza. Tipo, se você parar a pensar, não muda muito entre um predador e uma presa. Vamos dizer assim, entre um parasita e um parasitado. É o que está acontecendo com a gente. É um parasita e um parasitado. Essa é a ideia. Quanto ao coronavírus, só para finalizar a conversa, quando você pega o coronavírus, consegue produzir anticorpos a ponto, num primeiro momento, a não pegar o vírus de novo. Só que ele começa a decair muito rápido. A partir do 3º mês, você já não tem anticorpo no teu corpo suficiente para se livrar desse vírus, por isso você pode pegar a doença de novo. Tá? No 4º mês, você já está tão suscetível a ter problema quanto qualquer outra pessoa. Detalhe, como você já foi atacado, você pode ter uma reação inflamatória mais forte, portanto, a doença pode ser mais grave para você. Por isso, a ideia é, não pegue a primeira vez, né? Não pegue a primeira vez e quanto mais cedo tiver vacina, melhor, né? Vamos dizer assim. Tá? Menos riscos. Tá? Então, voltando aqui, falei da membrana como um todo aqui, e, na verdade, não vou começar na próxima aula, onde a gente vai pegar essas propriedades aqui e vamos começar a destrinchar elas, vamos começar a falar, eu só vou colocar o título, tá, gente? Eu vou terminar a aula. Vamos falar sobre transporte através da membrana. Daí a gente continua daqui na próxima aula. Certo, gente? Mais perguntas? Querem tirar mais alguma dúvida? Querem saber mais alguma coisa para a gente finalizar a aula? Fique à vontade, gente, para perguntar. Tem?
Diga um sim, Acho que não. tá tranquilo, professor. Tá de boa? Tá de boinha? Natália, Kemily, Isadora, Tudo certo, professor. Sem tudo dúvida. certo? Tudo tranquilo. Então, tá. Então, eu vou finalizar. Beleza, Isadora, beleza, Ana Paula. Vou finalizar aqui a gravação.